As imagens de Gaza desde outubro de 2023 chocaram o mundo, pintando um quadro devastador de destruição e sofrimento humano. Ataques aéreos arrasaram bairros inteiros, transformando casas, escolas e hospitais em montanhas de escombros e poeira. A escala da crise humanitária é assustadora, com milhões de desabrigados e lutando por necessidades básicas de sobrevivência, como comida, água e assistência médica. O som constante de explosões e a visão de céus cheios de fumaça se tornaram uma sombria realidade diária para os habitantes dessa estreita faixa costeira. Essa recente escalada, no entanto, não é uma erupção súbita de violência. É apenas o capítulo mais recente e brutal de um conflito que tem fervido e borbulhado por mais de um século, uma história profundamente entrelaçada na própria essência desta terra. Para entender as manchetes de hoje, devemos fazer uma pergunta fundamental: como chegamos a este ponto? A resposta não é simples. Ela exige que voltemos no tempo, para desvendar as camadas de uma história complexa e dolorosa. O conflito é uma teia emaranhada de reivindicações concorrentes. Envolve questões de disputas territoriais, os legados do colonialismo, profundas conexões religiosas e os interesses de atores internacionais. Sem aprender essas raízes históricas, a crise atual em Gaza permanece um espetáculo de violência sem contexto, tornando qualquer caminho para a paz impossível de encontrar. Bem, é por aí que começamos. A história do conflito moderno começa no final do século XIX. Por toda a Europa, uma nova ideologia política chamada sionismo ganhava força entre as comunidades judaicas. Este foi um movimento nacionalista, nasceu de séculos de perseguição antissemita e do desejo por um refúgio seguro. Líderes como Theodor Herzl argumentavam que a assimilação havia falhado. A única solução verdadeira era o estabelecimento de um Estado judeu. O foco do movimento voltou-se para a Palestina, a antiga terra de Israel, de profundo significado histórico e religioso no judaísmo. Um dos mais famosos foi "uma terra sem povo para um povo sem terra". Esta frase, no entanto, era fundamentalmente imprecisa. Ela apagava os habitantes existentes da Palestina. Centenas de milhares de árabes viviam lá. Muçulmanos, cristãos, eles tinham sua própria cultura. As primeiras ondas de imigração, as aliyás, começaram na década de 1880. Eles compravam terras, muitas vezes de proprietários ausentes. Eles estabeleceram novos assentamentos agrícolas. Kibbutzim, moshavim, queriam construir uma nova sociedade judaica do zero. A compra de terras levava ao deslocamento de arrendatários palestinos. Os novos assentamentos eram frequentemente comunidades exclusivas, criando separação social em vez de integração. Esses encontros plantaram sementes de desconfiança e ressentimento. Os árabes locais começaram a ver o projeto sionista como um movimento político com ambições coloniais. O cenário geopolítico do Oriente Médio foi completamente redesenhado pela Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano foi derrotado. Em 1917, a Grã-Bretanha emitiu a Declaração Balfour. Ela declarava o apoio britânico ao estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. No entanto, a declaração continha uma condição crucial e ambígua. Ela essencialmente fez uma promessa a dois grupos diferentes com aspirações conflitantes. Ela apoiava um lar nacional judaico em uma terra onde mais de 90% da população era árabe-palestina. A Liga das Nações concedeu formalmente à Grã-Bretanha o mandato para a Palestina. Sob a administração britânica, o projeto sionista acelerou significativamente. A imigração judaica aumentou dramaticamente. A população judaica subiu para cerca de 30% em meados da década de 1930. Essa mudança rápida alimentou profunda ansiedade. As tensões latentes finalmente explodiram em uma revolta em grande escala, a Grande Revolta Árabe de 1936 a 1939.
Os britânicos responderam à revolta com força esmagadora. Embora a revolta tenha sido finalmente suprimida, ela teve consequências profundas. A liderança árabe-palestina foi dizimada. Em contraste, os britânicos permitiram que a comunidade judaica se armasse, fortalecendo significativamente as capacidades militares do movimento sionista. Em 1947, o governo britânico decidiu abrir mão de seu mandato e entregou o problema da Palestina para a recém-formada Organização das Nações Unidas. A ONU recomendou a partição da terra. Ele alocou 56% da terra para o Estado judeu. O Estado árabe deveria receber 43%. A liderança sionista aceitou pragmaticamente o plano. O mundo árabe, no entanto, rejeitou veementemente o plano. Imediatamente após a votação da ONU, a violência explodiu em uma guerra civil em grande escala. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a criação do Estado de Israel. Essa declaração foi o ápice de 50 anos de luta sionista. No dia seguinte, os exércitos invadiram. Isso marcou o início da Guerra Árabe-Israelense de 1948. Contrariando expectativas, Israel passou à ofensiva. Em 1949, os acordos de armistício deixaram Israel controlando 78% do antigo mandato britânico. Para os palestinos, os acontecimentos de 1948 são conhecidos como a Nakba. Refere-se ao trauma profundo do desapossamento. Cerca de 750 mil árabes palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas. Centenas de vilarejos e cidades árabes foram despovoados. Os 750 mil refugiados se espalharam pela região. Esses acampamentos tornaram-se cidades permanentes de exílio. A crise de refugiados nasceu, cujo principal objetivo político se tornou o direito de retorno às suas casas perdidas. Um direito nunca implementado. Em 1967, as tensões atingiram um ponto de ebulição. O presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, tomou uma série de ações provocativas. Na manhã de 5 de junho, Israel lançou um ataque surpresa. Em apenas 6 dias, a guerra havia terminado. Israel triplicou o território sob seu controle. Agora detinha a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. A imagem de paraquedistas israelenses diante do Muro das Lamentações tornou-se um símbolo icônico da guerra. Isso marcou o início de uma ocupação militar e a construção de assentamentos israelenses nos territórios ocupados, um ponto central de disputa. Em 1987, essa frustração explodiu. Ficou conhecida como a Primeira Intifada. Foi no contexto dessa revolta popular que um novo ator emergiu, o Hamas, fundado em 1987 como um braço da Irmandade Muçulmana. Em 1993, israelenses e a OLP chegaram a um acordo monumental. Esse reconhecimento foi selado com um icônico aperto de mãos no gramado da Casa Branca. A Cisjordânia foi dividida em 3 zonas: Área A, Área B, Área C. A divisão deu a Israel controle sobre mais de 60% da Cisjordânia. O processo desfez-se em 2000. Os protestos escalaram para a Segunda Intifada, marcada por atentados suicidas e repressão militar. Em 2005, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon ordenou uma retirada unilateral de Gaza. Nas eleições de 2006, o Hamas obteve uma vitória surpreendente, culminando em 2007, quando o Hamas tomou violentamente o controle total da faixa de Gaza. Em resposta à tomada de poder pelo Hamas, Israel e Egito impuseram um rigoroso bloqueio à faixa de Gaza. Grandes conflitos eclodiram em 2008 a 2009, 2012, 2014 e 2021. Este ciclo de violência atingiu um pico sem precedentes e horrível em 7 de outubro de 2023.
Militantes do Hamas lançaram um ataque surpresa. A resposta israelense tem sido devastadora. Dezenas de milhares de palestinos foram mortos. A vasta maioria da população de Gaza foi deslocada. Como vimos, os acontecimentos de hoje são o culminar de mais de um século de conflito. Não há vilões ou heróis simples nesta história. Encontrar um caminho a seguir exige confrontar as causas raízes: a ocupação, o status de Jerusalém, o direito de retorno para os refugiados, segurança, dignidade, autodeterminação. O futuro permanece profundamente incerto, e o caminho para a paz parece mais distante do que nunca. Mas entender este passado complexo é o primeiro passo essencial para reconhecer a humanidade compartilhada e para insistir que um futuro de justiça e paz é a única alternativa aceitável.